oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Queremos jogador. Muito boa tarde, meu amigo Bugrino, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani para mais um Bugre Online, o nosso programa de todas as tardes. A gente passa 1 hora falando do Guarani aqui entre o meio-dia e meia ou por volta disso, né? Hoje entramos no ar ao meio-dia e 33, vamos até às 13 horas e 33 minutos falando do Guarani, resenhando, batendo um papo, enfim, fazendo aquilo que nós podemos fazer nesse momento, que é tentar encontrar força entre nós mesmos, né, para acreditarmos aí num Guarani, que o Guarani tenha um time para botar em campo, né, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, que acontece exatamente daqui a 3 semanas, né? Vai ser desmembrada ainda a tabela, as datas vão ser ainda definidas, datas e horários, mas a princípio o jogo do Guarani marcado para o dia 14, hoje é dia 24, dia 14 de abril, a estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora. E a gente, nessa incerteza, nessa indefinição toda, cara, o Guarani virou um amontoado, né? O Guarani virou um Deus nos acuda. Ninguém sabe o que está acontecendo no Guarani mais, né? Nós temos notícia de que o jogador está indo embora, depois o jogador que está indo embora não vai mais embora. Depois aquele que chegou pedindo aumento de salário parece que pode ficar. Depois o lateral que não ia pode ir. Depois pode vir jogador da base do São Paulo. Que salada, né? Que lambança, que bagunça virou o Guarani. Gente do céu, que bagunça. E agora, como sempre, surge do mesmo lugar, né? As mesmas notícias. Notícia de salário atrasado no Guarani, notícia desmentida pelo Conselho Fiscal, ou mais ou menos desmentida, né? Porque desmente, mas confirma algum atraso. Que coisa, hein? Que coisa, hein, Guarani? Que bagunça, hein? Que salada, hein? Que coisa feia, hein, Guarani? Que silêncio também, né, Guarani? Que silêncio absurdo, que silêncio imbecil, né? Que silêncio idiota esse de vocês? Cadê a comunicação com o seu torcedor? Cadê a tranquilidade do seu torcedor? Ou vocês estão fazendo isso de propósito? Ou vocês acham que o torcedor do Guarani não merece respeito? Ou vocês acham que o Guarani não merece satisfação? Ou vocês acham que vocês estão aí para fazer o que vocês querem e a gente que se exploda do lado de cá? Presidente Ricardo Moisés, que ainda está em exercício, né? Falta aí 1 semana, menos que isso, né, presidente? Tá acabando, hein? Tá acabando, hein? Mais uns 4, 5 dias, acabou aí a sua passagem, hein? Na presidência do Conselho de Administração do Guarani, né? Que cartão de saída que o senhor vai deixar, hein, presidente? Que lambança, hein? Presidente André Marconato, que está assumindo agora. Presidente André Marconato, desculpa, falta 5 dias, talvez menos que isso, para o senhor virar presidente do Guarani. Cadê o seu trabalho? Já era para o senhor estar trabalhando. Quem é o técnico do Guarani? O Guarani contratou um treinador já ou o Guarani vai efetivar o Moisés Moura, o estagiário? Hã? E a situação do Richard Rios? Notícias de ontem, reunião em São Paulo, não aceitou proposta do Palmeiras. Como é que vocês deixam um jogador entrar no vestiário e se despedir dos companheiros se não tem proposta, se não tem nada negociado?
Ô, Rodrigo Pastana, e aí, cadê o seu trabalho, Rodrigo Pastana? Você me falou que você não gosta de dar entrevista, que você prefere trabalhar. Você não gosta de dar entrevista pra Rádio Planeta Guarani, né? Pra mim aqui, né? Porque você sabe que eu aperto, né? Eu não vou fazer uma entrevista chapa branca com você, né? Que nem os outros fazem. Eu não vou te bajular na entrevista, né, Rodrigo Pastana? Complicado, né, cara? Complicado, né? Cadê jogador, Rodrigo Pastana? Cadê técnico, Rodrigo Pastana? Cadê o técnico com o perfil que você trouxe lá atrás, quando da saída do Mozart Santos? Cadê o treinador com vivência de Série B, que também conhecesse o elenco do Guarani? Cadê? É o Moisés Moura esse técnico? Qual é a vivência de Série B do Moisés Moura? Tô aguardando o Rodrigo Pastana, tô aguardando o Ricardo Moisés, tô aguardando o André Marconato. Vocês vão continuar mudos até quando? Vocês vão se esconder embaixo da mesa até quando? Eu tô aqui, ó, todo dia falando com o torcedor do Guarani. E vocês estão fazendo o quê? Estão fazendo aquilo e andando pro torcedor do Guarani, né? Isso a gente já percebeu, viu? Pode ficar tranquilo que a gente já percebeu. Mas tudo tem seu preço, tudo tem sua hora. Tudo tem seu preço, tudo tem sua hora, viu? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Vocês já sabem, né? O Bugre Online agora é solo com o Ortiz, mas nunca sozinho. Tenho sempre vocês aqui. Vem pro WhatsApp, mande sua mensagem. Nosso número é esse. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, como sempre agradecendo aos nossos patrocinadores e oferecendo a eles. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 19 Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Agradecendo sempre a Rose Pisos, Peixoto Multimarcas e Clínica Soul, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani, que nos ajudam a manter esse trabalho, nos ajudam a falar com vocês todos os dias aqui sobre o Bugre, sobre as coisas do Guarani. É graças a eles que estamos aqui. E junte-se a eles, porque nós precisamos, viu? Precisamos de outros e precisamos de muitos outros. Vamos junto nessa? Vamos. Você pode aí, manda uma mensagem pra gente, faz um contato. Vamos tentar chegar a um valor que nos ajude, um valor que não vai te fazer falta, eu sei que não vai. Você que é empresário, empreendedor, não vai te fazer falta não, viu? Não vai ser isso que vai desfalcar o seu caixa aí no mês, não. Vem ajudar a gente, porque a gente realmente precisa. Hoje uma camisa aqui de 1949, essa camisa eu ganhei de presente do Cláudio, lá quando eu trabalhava no Guarani ainda, o Claudião lá da loja Guarani Store, né, Claudião? A confecção dele, né, marca dele e tal. Obrigado pelo presente, viu, amigo? Obrigado. Faz tempo já, né? Faz 2 anos já. Primeira vez que eu uso ela publicamente, assim, né, para apresentar um programa. Obrigado, Cláudio. Obrigado mesmo, de coração, viu? E vamos falar de Guarani, né? Vamos começar repercutindo aqui as mensagens dos nossos comentaristas. Quem começa falando hoje é o Fernando Lovato. Foi o primeiro a enviar áudio lá no nosso grupo interno, né, de trabalho. Então o Fernandão vai abrir os nossos comentários aqui. Eu acho que a gente vai seguir no mesmo lema, né? No lema da cobrança e do impossível, aquilo que está acontecendo no Guarani. Na verdade, a gente não tem muito mais que isso para falar, porque nós todos estamos incrédulos aqui, né? Nós todos estamos aqui incrédulos com o que está acontecendo com o Guarani. Então eu nem posso cobrar do Fernandão que fale algo diferente, viu? Nem posso mesmo. Solta a voz aí, Fernando Lovato. Chega com seu comentário pré-gravado. E vambora falar de Guarani, Fernandão. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Hoje, sexta-feira, sextou, dia 24 de março de 2023. Estamos aqui, né, para mais um comentário no Bugre Online. Ortiz, mais uma semana passou e nada das coisas se resolverem no Guarani, né? Ou pelo menos passar pra gente as coisas resolvidas, né?
O que eu espero que seja isso, Ortiz, que lá as coisas estejam resolvidas ou bem encaminhadas com relação a técnico, com relação aos jogadores. A gente aqui, para variar, vamos ficar mais um tempo aqui na expectativa, né, Ortiz? E a semana foi tensa, né, Ortiz? A semana foi muito tensa pra gente, muita especulação, muita coisa acontecendo, o Guarani não se pronuncia. O único pronunciamento do Guarani foi a renovação do Bruno José e a saída do Castan, né? Que foi pro Cruzeiro e teve essa coisa de um ir para lá e um para cá e tudo mais, que a gente não concordou, né? O Castan foi em definitivo para lá e o Bruno José veio por empréstimo até o final da Série B. São coisas que só acontecem no Guarani. Mas pelo menos a gente pode discordar, Ortiz, disso, mas pelo menos a gente sabe que foi assim. Então pronto, acabou. Você viu que nem teve muita discussão sobre isso, né? O problema é as coisas que a gente não sabe. É isso que eu falo, Ortiz, não é uma questão de valores e tudo mais, porque a gente sabia que o Richard Rios, o Jamerson, o Giovanni Augusto, alguma hora eles iam sair. O problema é a não informação, né? É claro que o Guarani não pode, cada boato que aparece, vir falar, mas sim falar, você precisa se expressar com o torcedor, tá todo mundo desesperado, Ortiz, e isso é muito ruim. Como eu falei antes, a coisa boa agora não vai sair de mão vazia, mas esse desespero com a torcida ninguém aguenta mais, Ortiz. Eu acho que a impressão e o sentimento que o torcedor tem é que quem tá lá dentro não tá nem aí pro torcedor. Eles fazem as coisas para eles, né? E como o torcedor, na hora que precisa, eles pedem ajuda, e o torcedor, como apaixonado que vai ajudar. Mas até que hora? Até quando isso vai acontecer? Então eles precisam ter um pouco mais de consciência, ouvir sua torcida, se comunicar com a torcida. Gente, a gente realmente está negociando com o Palmeiras, mas não é uma negociação fácil, tem que um monte de coisa precisa ver, como vai ser pago, tudo isso. Então, acho que é simples, cara, resolveria, sei lá, metade ou mais da metade das especulações aí. Então a gente precisa resolver isso, né? Quem vai sair, quem vai ficar lá dentro. Porque acho que já cansou, né? Essas novelas. No Guarani, toda janela de transferência tem uma novela. Cada ano é uma novela. Impressionante, cada ano é um jogador como novela. E aí a gente fica aqui, né, Ortiz? Eu acho que o Guarani, independente disso, você imagina, se tem toda essa preocupação de vendas, de transações e o campo, né? E aí? Quem tá chegando, quem tá treinando, vai ser esse time, não vai? O que tá acontecendo? Agora nem precisa ser mais explícito com relação a isso. Gente, está acontecendo as negociações, mas o time tá treinando, o Moisés Moura vai ser efetivado ou não vai ser efetivado, porque é uma bagunça total, né, Ortiz? É uma bagunça. Se pra gente tá ruim entender as coisas e assimilar, você imagina para os jogadores lá dentro. Agora, aquela coisa que eu falei lá no começo, espero que lá dentro isso já esteja definido, né? E só não passaram pra gente, espero, mas não é o que parece, né? E a gente não tem como acreditar ou desacreditar, porque a gente não sabe. Então fica nessa dúvida. 3 semanas aí para começar a Série B e lá no Guarani nada resolvido. Enquanto isso, a gente não tem nada com isso, mas ao mesmo tempo tem os outros times todos se reforçando, né, Artista? A gente vê todo mundo com técnico, fazendo o seu elenco, porque estão tendo tempos. Alguns times disputando ainda o estadual e a gente aqui, nesse marasmo total. Artista, fazer o quê? Vamos aguardar o desfecho das coisas e tomara que lá dentro eles estejam fazendo um trabalho muito bom e que dê certo, né, Artista? Que os deuses do futebol e os milagres aconteçam lá no Brinco de Ouro e a gente não passe mais nenhum sufoco, tá bom? Hoje ainda tem programa, né? O último da semana, o Boa Noite Bugrão, a partir das 20 horas aí com o Ortiz e o Edinho, e muita coisa ainda para discutir. Agora é a vez do Edinho, né, Ortiz? Foi tenso para todo mundo aí, agora é a vez do Edinho também passar por essa tensão, tá bom? Um bom programa para você, uma boa tarde, fiquem todos com Deus e fui!
O Boa Noite Bugrão de hoje é com o Edinho, né? Esse programa promete, hein? Vamos ver. Ainda bem que ele tá remoto hoje, não vai poder acertar meu olho de novo, né, Fernandão? Ainda bem, né? Fernando, a Toshiba tinha uma propaganda antiga que dizia assim: os nossos japoneses são melhores que os japoneses dos outros, né? E para o Guarani vale isso, né? O executivo de futebol deles é melhor que o nosso, né? Porque os elencos já estão montados, os treinadores estão definidos, né? Tudo está pronto, os caras só estão treinando agora, né? Ou então jogando até os seus campeonatos regionais, como você bem falou aí. O Guarani, por incompetência, não se classificou para as outras fases aí do Campeonato Paulista, né? Enquanto a gente está nessa situação, né? Nós não temos treinador definido, ou pelo menos informado, né? Não temos nada. Se tivesse informado, teria informado para os jogadores. Se tivesse informado para os jogadores, podem ter certeza que eu saberia do nome. Tá? O Guarani está no marasmo, Fernandão. O Guarani está na brisa. Sabe quando você vai lá para a praia, que você fica na boa, lá assim, deitadão, lá, sossegadão, estiradão, tomando sua canjibrina lá? O Guarani está igualzinho, Fernandão. O Guarani está nessa situação. O Guarani está na brisa, está achando que está tudo lindo, maravilhoso. Nós temos um elenco top do caceta. A maior prova que nós temos um elenco top é que tá todo mundo atrás de jogador do Guarani. Só que, burro, você não percebeu ainda que você tá perdendo? Hein, burrão. Você não percebeu ainda que você tá perdendo? Se você negociar jogador, você vai perder jogador pra compor o elenco desse ano? Você não percebeu ainda que você tem que ir pro mercado buscar jogador pra compor esse elenco? Você não percebeu que seu time titular não tá definido e não tá bom? Acorda, Guarani. Tô perdendo a paciência, tô perdendo as estribeiras já, cara. E aí eu solto aqui o Alborguete também, não é pra fazer graça não, é porque realmente é o que resume mais aqui o que eu tô pensando agora. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Pelo menos eu acho que não tô, né? Mas pra diretoria do Guarani parece que eu tô louco, parece que eu tô falando de um outro clube. Nossa, você tá falando de que clube? Porque no Guarani tá tudo lindo, maravilhoso. Porra, gente, peraí, agora vai o presidente do Conselho Fiscal lá, o Fábio Araújo, vai responder, porque o presidente do Guarani não tem a capacidade de responder, né? Vai o presidente do Conselho Fiscal responder e revela que o 13º dos jogadores não foi pago. Porra, mas como é que é? Há poucos dias aí, quando surgiu a informação lá de um cronista lá de salário atrasado no Guarani, vocês fizeram uma fumaça desgraçada. Vocês me garantiram que estava tudo em dia, Ricardo Moisés. E agora? 13º não foi pago ainda? O mês de fevereiro... Não, o mês de fevereiro eu nem posso falar, porque venceu dia 20, hoje é dia 24, né? E vai cair na mesma resenha do mês passado, quando surgiu essa informação, né, presidente? Tem jogador que saiu, que tá com 2 direitos de imagem vencidos, 6 jogadores. Tá errado, presidente. Tá errado. Como eu digo aqui, não tem meia verdade. Ou tem verdade ou tem mentira. 10% de mentira e 90% de verdade é mentira, presidente. E aí sempre surge essa notícia na hora que o senhor está reformulando o elenco, presidente. O senhor não percebeu ainda que isso atrapalha? E parabéns, hein, para você aí do Guarani que vaza informação para esse determinado jornalista aí nessa hora, viu? Parabéns, está ajudando o Guarani para aquilo que você está pensando mesmo. Está ajudando o Guarani para aquilo que você está pensando mesmo, viu? Parabéns. Você foi oportuno na hora de vazar essa informação, viu? Oportuno. Deixa eu pagar as primeiras mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui que enfrentar, porque aqui nós temos leões diários para enfrentar. Mensagem que chegou ontem ainda. Pessoal, não manda mensagem fora do ar, não. O Jurandir, o Guarani tá perdendo os principais jogadores, a base do time, Giovani, Richard, Jamerson, Castan. Quero ver se a reposição será do mesmo nível. Pô, Jurandir, esse é tudo que nós temos falado nos últimos dias, né? Tudo. Resta pouco a comentar em cima do que você falou, porque nós já estamos comentando, o nosso programa está sendo baseado nisso, né? Um abraço, viu, meu amigo? Um grande abraço para você. Outra mensagem que chegou fora de tempo, chegou às 8h10 da manhã, do Roger lá do Parque Prado, é o print do jornalista. Acabei de falar do tema, viu, Roger? Um abraço, obrigado pela mensagem também, viu? Agora 2 mensagens que chegaram aqui no horário do programa, vamos ver quem é esse aqui. É o Sami Moraes. Fala, Sami, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ortiz. Como dói ver o Água Santa na final do Paulista. Ótimo trabalho pra ti, um bom final de semana. Sami, obrigado. Cara, dói porque o Água Santa tava no nosso grupo, né? Olha isso, dói mais ainda, né? O Guarani estava no grupo do Água Santa. Se tivesse feito a lição de casa, a gente falava aqui, gente, esse São Paulo é péssimo. Esse time do São Paulo é horroroso, né?
Se a gente avançar, vai pegar um São Paulo completamente ruim. Aí, foi o Água Santa, né? O Água Santa foi. Né? Mas tem que dar os parabéns para a competência deles, né, Sami? Com alguns jogadores até que passaram pelo Guarani, que aqui no Guarani não prestava, um treinador que pro Guarani não presta, estão lá na final do Paulistão, né? E nós estamos aqui vivendo esse drama, esse dilema aí, cara. Tá aí, o nosso superintendente é bom pra caramba, Sami. O Rodrigo Pastano é bom pra caramba. O Água Santa tá na final do Paulistão e nós não temos nem time pra estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, Sami. Dói, viu? Dói bastante, meu amor. Vamos para a primeira de áudio aqui. Solta a voz, Guilherme Sampaio. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os amigos bugrinos. Ortiz, como você frisou aí no início do programa, é uma bagunça total, né? Ninguém sabe de nada, não sabe quem vai ficar, não sabe quem vai sair, não sabe quem vai ser contratado, quantos jogadores vão ser contratados, em quais posições. A única coisa que eu tenho certeza, cara, é que daqui 20 dias tem a nossa estreia no Campeonato Paulista. E com certeza, é óbvio, né, que a gente não vai ter um time minimamente qualificado para colocar em campo. Em 20 dias, esses caras não vão fazer o que não fizeram aí em 2, 3 meses, né? Desde o começo do ano. Eles não têm competência para em 20 dias iniciar o campeonato com um time competitivo. A tabela inicial do Guarani eu classifico como uma tabela dura, difícil, né? E sempre que a gente começa, né, a dar aquela largada no campeonato de forma errada, a dificuldade para prosseguir aumenta, né? Aí chega lá no final do ano, por mais que você consiga alavancar uma boa campanha, você gasta mais e de repente fica aí por 1, 2 pontos que você deixou de ganhar nas primeiras rodadas. Então eu vejo com muita preocupação isso, tá, Ortiz? Muita preocupação mesmo, e acho que a palavra correta nesse momento é tristeza, cara. Eu tô bem triste com a situação que o meu time tá passando, porque estão tratando o Guarani como uma empresa particular deles. Guilherme, mas só quem não tá triste com isso parece que é o presidente, parece que é quem contrata, né? Essas pessoas parecem que estão felizes aí com o que estão acontecendo no Guarani, né, Guilherme? Parece que estão felizes, né? A gente só tem certeza aqui, a gente só tem certeza. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem de cobrança para o Ricardo Moisés, estou aguardando a resposta até agora. Eu sei que ele leu, estou aguardando a resposta até agora, presidente. Cadê? Vai tirar a bunda da cadeira para trabalhar quando, presidente? Vai contratar jogador quando? Vai definir o treinador quando? O senhor me garantiu pessoalmente, o senhor não falou por mensagem não, o senhor falou olhando nos meus olhos assim, ó. Amanhã acontece a representação do elenco, amanhã eu defino esse nome do treinador, Ortiz, pode deixar. Eu tô esperando, presidente. Cadê a definição do nome do treinador? Cadê? Tudo que o senhor fala pra mim eu cobro, cara. Você não aprendeu isso ainda? Cadê? Vai trabalhar quando? Deixa eu pagar um pouquinho do pessoal que tá aqui no YouTube. O seu Zé Ortiz, será possível o Graziano trazer a maioria do elenco do São Bernardo? Não. O Graziano não tem nada a ver com o Guarani faz muito tempo, seu Zé. O Graziano é dono do São Bernardo que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, tentando o acesso para a Série B. Isso é um pensamento errado, de que o Roberto Graziano vai ajudar o Guarani em algum momento, tá? Não pensa nisso, não. Tem a menor possibilidade disso acontecer. O André Silva, Ortiz, sei que provavelmente a diretoria só está aguardando acabar os estaduais para começar a apresentar os reforços, mas estou realmente preocupado. Eu não sei disso, André. Eu não sei, eu gostaria de saber. Esse é o detalhe, eu gostaria de saber, né? Gostaria muito de saber. Depois ele continua, estou sentindo que haverá tanto esforço para trazer, mesmo dentro do teto, reforços capazes de nos fazer brigar pelo acesso. Sinto que estão montando o time apenas para sobrevivência, e isso é perigoso. Uma Série C ao final do ano seria um golpe bem pesado. Quantos anos demoraríamos para nos levantar novamente? Já é uma dificuldade absurda no nosso dia a dia. Imagine tendo que encarar uma Série C. E nesse momento ainda, né, André? Boa tarde para você. E nesse momento ainda, onde se discute aí a fundação da Liga, o surgimento da Liga, a negociação de direitos de imagem e tudo mais, né? O Guarani, com um rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro hoje, ele andaria 10 anos para trás. Tá? Ele voltaria para os patamares de 10 anos atrás. 10 anos atrás, quando nós tínhamos lá a gestão Álvaro Negrão. É mais ou menos isso que nós viveríamos agora. E o que é pior, com o processo de recuperação judicial nas costas, tá? O GFC que mandou uma pergunta, uma mensagem ontem, eu coloquei, vamos lá. Simples resolver o questionamento do Fernando, é só colocar o áudio do presidente afirmando que o Richard Rios não sairia e brigar com o ouvinte para questionar a afirmação ou ameaçar não fazer. O GFC, você está questionando o nosso trabalho?
Mais entrevista porque estão chamando o presidente e amigo de mentiroso. Tá bom, GFC, você está questionando o nosso trabalho? Só vou te fazer uma pergunta. O Richard Rios já foi negociado? Ele já se apresentou no Palmeiras? Põe seu nome aí, cara. Eu falo meu nome é Marcos Ortiz, tá bom? O seu qual é? Põe seu nome aí, põe sua carinha aí pra eu te conhecer, tá bom? Vai arrumar encrenca com outro, não vai ser comigo não, tá bom? E o Richard Rios já foi negociado, GFC? Hã? O nome, a marca GFC é bonita demais pra você usar pra um trabalho sujo desse, tá bom? Tá bom? Bobão. O Edmilson Sartori, volta Betuzini, pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá. Sami Moraes, o Betuzini pra mim foi quem causou a ruptura do Guarani ao ficar 11 anos no cargo. O clube era rico, mais de 15 mil sócios patrimoniais, sucateou tudo, um ditador. Eu não vou entrar na discussão de Betuzini não, Sami e Edson, desculpa, já falei tudo o que eu pensava sobre o Betuzini aqui, tá bom? GFC, você tá bravinho porque nós temos uma entrevista do presidente Ricardo Moisés dizendo que o Richard Rios ficaria, é isso? Você chegou a entrevistar o presidente alguma vez na sua vida? Chegou? Chegou a bater um papo com ele alguma vez na sua vida? Hein? Valeu, meu amigo. Um abraço, viu? Um abraço bem de longe, porque eu não quero muito perto não, tá bom? Vamos voltando aqui pro WhatsApp, vamos atender o pessoal do WhatsApp, está quase na hora do nosso intervalo aqui. A próxima mensagem que chega é do Eduardo de Oliveira. Ortiz, boa tarde, bom programa. Essa sua camisa relembra o acesso do ano de 49 contra o Batatais na Rua Javari com o segundo gol sendo do Dorival. É que eu não consigo mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tem uma foto estilizada do time, deixa eu subir um pouquinho aqui, vamos ver na imagem como é que ficou. Tem uma foto do time estilizada aqui mais abaixo da camisa, viu? Tem uma foto aqui e tal. É isso mesmo, é uma homenagem ao time que foi campeão, né, da divisão de acesso na época, em 1900. O jogo foi em 12 de fevereiro de 1950, mas ainda pelo campeonato da divisão do acesso de 1949, viu? Um abraço, amigo. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Boa tarde, amigo Ortiz e planeteiros. Ortiz, será que essa turma que administra o Guarani não está dividido, por isso essa demora para contratar um treinador? Cara, dividido ou não, tem que contratar o treinador para ontem. Dividido ou não, tem que contratar o treinador para ontem, Daniel. O compromisso não é com eles, o compromisso é com o Guarani, com a sua torcida, né? O compromisso é com a sua torcida, não é com eles, né? O Rafa Okamura apagou a mensagem, Rafa, mas obrigado por ter estado com a gente por algum tempo, tá bom? Vamos lá. Boa tarde, Ortiz, já estou almoçando e conectado, mas como já disseram, estou cansado de especulação. O Guarani fala com a sua torcida, pô! Vai falar quando, né, Dantas? Vai falar depois, né? Pedimos o apoio de todo mundo porque nós estamos correndo risco de rebaixamento, é hora da torcida nos ajudar, né? Aí lembra da torcida, né, Dantas? Aí lembra da gente, né? Aí vem pra cá e lembra da gente, né? O Beto, olá, Ortiz e amigos do planeta. Ortiz, todo começo do campeonato é uma incompetência total, não é possível o amadorismo. Acorda, Guarani, é o modus operandi, né? É o modus operandi, né? É isso aí. O André tá aqui de volta agora no WhatsApp. Eu sou o André Silva, colocou as mensagens lá no YouTube. Valeu por ter lido e discorrido sobre o que eu escrevi. Vamos acreditar, vamos, Guarani. André, acreditar eu acredito, mas eu preciso ver, né? Eu já falei, agora eu preciso ver um pouquinho, né? Eu preciso sentir o chão um pouco, né? Preciso sentir o chão para crer, né? Preciso sentir o chão para crer, né? Se eu não sentir o chão, eu não tenho como acreditar, né? Não dá para acreditar só na promessa, né? Não dá. Eu preciso da obra feita agora, né? Ou faça a obra ou desocupe o lugar, né? Ou faz ou sai da moita, né? É uma coisa bem simples, uma conta bem simples aí pra gente fazer. O Beto de Piracicaba, boa tarde, Ortiz, bom programa. Vai que o CA tá esperando o Palmeiras terminar para fazer uma proposta pro Abel. Desculpa a irritação, é muita incompetência. É verdade. Verdade, valeu, Beto. Valeu. E o Eduardo de Oliveira de volta. O planejamento para ser rebaixado para a Série C está perfeito. Estamos perdendo os melhores jogadores e contratando e tentando contratar apostas de time fracos. Acorda, Guarani, eu não quero ficar louco. Nós já estamos meio louco, né, Eduardo? Tá todo mundo meio louco já com essa história, viu, meu amigo? Tá todo mundo meio maluco já. O torcedor do Guarani tá, além de louco, desesperado, né? É um louco sem manicômio, né? Não tem manicômio à vista, né, pra gente, né? Não tem manicômio à vista pra gente, cara. Isso que é o pior de tudo. A maioria dos loucos ainda acham um manicômio, se interna lá e se cuida, né? A gente não, a gente todo ano é a mesma coisa, sem tratamento, sem nada, né? A gente tem que curar a nossa loucura sem remédio, né? No dia a dia ali.
Esse que é o mais duro de tudo, viu? Esse que é o mais doído de tudo aqui, viu? Curar a loucura no dia a dia, sem remédio, sem intervenção médica, sem nada, cara. É nós com nós mesmo pra curar essa loucura nossa aí, viu? Bom, ninguém mandou nós ser bugrino, né? Nós viramos bugrino porque nós quisemos também, né? É isso aí. Vamos dar aquela girada rápida aqui nos nossos patrocinadores. Eu volto com vocês daqui a pouquinho, um pouco menos de 2 minutos. Eu tô de volta aí com vocês aqui e no YouTube também, tá bom? Até daqui a pouquinho. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia em qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Tá aí, nosso grande abraço ao pessoal da Arroz e Pisos, da Clínica Soul, da Peixoto Multimarcas. Estamos de volta aqui do intervalo da Rádio Web Planeta Guarani, batendo um papo sobre o nosso Guarani com os nossos apoiadores, os nossos haters, né? Deu para perceber lá que o cara usa o codinome GFC, né? Que é a coisa mais linda do mundo para nos odiar, né, GFC? Você tá com inveja porque você não tem uma rádio, babaca? Ponto. Bobão. Bobão. Acredita em repórter, bobão. Vai atrás da informação do repórter, cara. Tá bom? Você tem o privilégio de acreditar no que você quiser, cara. No que você quiser, bobão. Vambora. Vamos voltar aqui para os nossos comentaristas. Deixa eu ver quem é o segundo da fila hoje. É o Edinho, né? É o Edinho, o segundo da fila. Vamos ouvir então o material pré-gravado enviado pelo Edinho para a gente dar sequência aqui ao nosso Bugre Online dessa sexta-feira. Graças a Deus acabou a semana, hein, gente? Graças a Deus, e que semana horrorosa, que semana ridícula pra gente. Olha, uma semana perdida pro Guarani, uma semana perdida pra gente aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Uma semana perdida, hein? Totalmente perdida, o Guarani abandonado, a sua torcida abandonada. Um presidente calado, escondido debaixo da mesa, né? Um presidente ainda em exercício, um presidente eleito que não fala, que não se comunica, um superintendente de futebol que não mostra trabalho, mesmo dizendo que não gosta de dar entrevista, gosta de trabalhar. Que semana pra gente, né? Graças a Deus que ela tá acabando. Vem aí o Edinho com seu comentário, vamos ouvi-lo com todo o respeito e atenção do mundo. Solta a voz, Edinho. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Sexta-feira, 24 de março. E mais uma semana acabando, né, Ortiz? E a gente sem nenhuma informação, sem nenhuma definição de como vai ficar o Guarani para o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Estamos hoje a 3 semanas da estreia do Guarani, exatamente, e há uma semana, um pouco mais, né, que a janela fecha no dia 4, um pouco mais de uma semana do fechamento da janela de contratações para jogadores que têm contrato, né, Ortiz? Então, de alguma maneira ou outra, o Guarani tem uma última semana agora para a formação do seu elenco, né? A gente recebeu algumas notícias desencontradas ontem, né? A gente não sabe exatamente qual a situação do Richard Rios e do Gemerson, se eles vão ficar, se eles vão sair. A gente espera que o nosso superintendente de futebol esteja procurando opções no mercado para esses dois jogadores, né?
A gente escuta muita especulação na imprensa nesse momento, e fica muito apreensivo pelos nomes que estão sendo citados aí, né? São nomes que não fazem frente aos jogadores que estão saindo, né? Alguns jogadores importantes. A boa notícia, ao meu ver, né, é uma possível renovação com o Giovanni Augusto. Eu acho que essa diretoria já tem muita dificuldade em contratar, né, Ortiz? Toda pré-temporada aí é um parto de porco-espinho para que venha algum jogador interessante para o Guarani. Então eu acho que se o Giovanni Augusto ficar, é um problema a menos. Claro que o Guarani precisa de mais um meia ainda, na minha opinião, né? O Giovanni é um jogador que toma muito cartão e se contunde muito, mas é um jogador que, ao meu ver, é um pouquinho diferente da média do mercado. Então eu ficaria, principalmente se a gente perder peças importantes, eu ficaria com o Giovanni, mas traria um outro meia. Ouvi falar em Tony Anderson, em outros jogadores aí interessantes. Eu acho que o Guarani precisa renovar com o Giovanni e precisa trazer mais um meia. Para a posição ali do Richard Rios, a gente espera muito que ele fique, né, Ortiz? Mas se ele não ficar, eu gostaria de ver o Matheus Galdesani, que está na Ferroviária, jogador que começou muito bem no Curitiba, não foi para o Atlético Mineiro, e é um jogador muito interessante. O Guarani devia olhar um pouco mais. A Ferroviária está num momento ruim, foi rebaixada, e então o Matheus Galdesani seria uma boa opção. Não sei qual a condição do Rodrigo Andrade, se ele vai ficar no Vitória, se ele vai sair, se ele vai para o exterior, mas também poderia ser uma opção pensada aí se o Richard Rios sair. Acho que o Guarani precisa encorpar esse elenco. A gente está perdendo alguns jogadores que são interessantes e outros que a gente gostaria que fosse embora. Estou vendo nas fotos do treinamento, estou vendo o Nicolas Careca treinando, né, Ortiz? Tem Bruno Michel, tem alguns jogadores que devem sair do Guarani ainda, Leandro Vilela, que está procurando time, Lima, né? Lucas Marques, e até Diogo Matheus, né, que é um jogador que tem qualidade. A gente, quando tem a bola no pé, é um jogador interessante, mas que tem muito problema físico, né? Ele fica muitos jogos fora e ele não tem condição hoje de fazer uma marcação num jogador de Série B, na minha opinião. Com a bola no pé, até um bom jogador, mas talvez para ser um reserva. O Guarani precisa de um lateral direito, sem dúvida nenhuma, titular aí com mais força. E nós tínhamos esse jogador, né? Esse jogador era o Matheus Ludic, mas hoje está emprestado para o Sampaio Corrêa. Então, Ortiz, muitas indefinições. Acho que a gente tem que esperar um pouco mais. A gente espera que talvez hoje o Guarani tenha notícias. E aí no nosso programa de hoje à noite, né, a gente pode comentar um pouco mais, talvez a definição do treinador, né? Tudo indica que o Moisés Moura vai ficar, que para mim é um grande absurdo, mas se ele for ficar, a partir do ponto que ele for anunciado, nós vamos apoiar e vamos torcer para que dê certo. Um grande abraço, meu amigo, e até de noite. Valeu, Edinho. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo comentário. Vamos apoiar até a página 2 também, né, Edinho? Não dá para apoiar um trabalho que seja mal feito, né? Não dá para apoiar um trabalho que não traga resultado, né? Vamos apoiar. Não é bem assim, né? Nós estamos aqui para tratar o Guarani com a seriedade que ele merece, né? E gostaria que a diretoria do Guarani tratasse também o Guarani com a seriedade que ele merece, né? Sabe que falando aí das fotos do treinador, do treinamento, você me chamou a atenção para um fato. O Caio Henrique, o meia Caio, revelado na base do Guarani, que estava emprestado aí, né? Tá treinando com o elenco do Guarani, né? Nas fotos dos trabalhos de ontem lá, a gente viu a foto do Caio Henrique lá treinando, né? Quanto aos nomes que você cita, cara, são bons nomes, mas eu tenho o preceito aqui de não indicar jogador para o Guarani. Eu comento nomes, né? Mas eu não indico, não. E a Ferroviária vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série D agora, né? Apesar do rebaixamento, a Ferroviária tem calendário agora, depois do Paulista, né? Vai jogar a Série D de dado. Lembrando que a Ferroviária é SAF, né? A Ferroviária agora é time de dono, né? E tal. Então, não sei se seria tão fácil assim tirar um jogador deles, né? Mas tá aí a sugestão, né? Tá aí. Sobre o Giovanni Augusto, Edinho, eu acho que se eu tentar rebater os seus comentários sobre o Giovanni aqui, a gente vai entrar num círculo vicioso, porque você sabe que eu não concordo com isso, né? E eu sei que você concorda com isso. Então você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e a gente vai se respeitando, né? Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, e a gente vai tocando. Agora, numa coisa a gente concorda, né? É um absurdo o Guarani estar nessa situação, faltando 3 semanas para a estreia na competição. Isso é um absurdo, isso é um desleixo, um descaso, é um completo absurdo, né?
um descaso, é um fazendo aquilo e andando mesmo pro torcedor, né, Edinho? E isso é fato, viu? Um abraço, meu irmão. Vamos ouvir mais um áudio aqui. Primeira vez que manda mensagem pra gente, o nome dele é Dário João. Eu tive que adicioná-lo aqui ao grupo para poder liberar a mensagem dele de áudio. Vamos ouvir o áudio dele, 2 minutos de áudio, tá no tempo. Boa tarde, Ortiz, e a todos os bugrinos de verdade. Aqui é o Dário de São Paulo. Te acompanho aí desde aquele período tenebroso, né, da Série C, as grandes dificuldades, as eliminações, até que conseguimos o acesso. E, infelizmente aí, concordo aí com as suas palavras na questão da transparência. Eu acho que fique bem claro aí para aqueles que não entenderam, a transparência não é expor as negociações que estão sendo realizadas, mas é agir com transparência de verdade, né? É falar que não ficar alimentando aí que tal jogador vai renovar, tal jogador aí vai estender o seu contrato, a multa vai passar não sei para quanto, enfim. E aí a gente vê que as coisas não acontecem dessa maneira e infelizmente, a gente torce para que não, mas aqueles valores fixados de multa rescisória e a gente não vai, o valor dificilmente chega lá. Sem contar que, não sei o que acontece aí, clubes de menor expressão conseguem fazer aí excelentes negócios e a gente fica aí, faz negócios a troco de migalha. E o nosso time está aí, né? Em vias aí de início de Série B, não temos um time, muito menos um elenco, infelizmente, né? E aí tem pessoas que ficam apostando no olho clínico do Pastana. Me desculpem, né? O Pastana, ele acerta 1 ou 2 e erra a maioria, né? Nada contra a pessoa aí do Pastana, mas infelizmente é um olhar muito pequeno para a grandeza do nosso time. Forte abraço, Ortiz. Ô Dário, obrigado pela mensagem, que mensagem bacana, uma época triste pra gente, né, aquelas épocas de rebaixamentos constantes, campanha de Série C de Campeonato Brasileiro, Série A2 de Campeonato Paulista, que a gente torce para nunca mais visitarem o Guarani, né, pro Guarani nunca mais visitar essas divisões aí, né. Cara, apostar no Pastana, eu sempre digo assim, as pessoas quando vão embasar o trabalho do Rodrigo Pastana, para mim elas citam o trabalho do Pastana no Paraná Clube, né? Mas me cita outro, me cita mais um, né? Me mostra mais um trabalho bom do Pastana, né, no mercado. Levou o Guarani à Série B do Campeonato Brasileiro lá em 2016, pô, legal, trouxe, né? Mas em que condições, né? Pastana quando veio para o Guarani era funcionário da Magnum, né? O Guarani, naquele momento, experimentava ali o gostinho da SAF antes de qualquer clube, né, do Brasil, porque naquela Série C lá de 2016, nós sabemos que o Graziano assumiu o departamento de futebol do Guarani e investiu valores que depois o Guarani teve que reembolsá-lo, inclusive, né. Então, Pastana, para mim, não tem um trabalho que seja digno de louvor aí no mercado de trabalho. No próprio Paraná, onde ele fez um trabalho ali bom e tal, depois ele foi muito contestado, né. Tem jogador do Paraná falando do Pastana em áudio aí, que a gente tem conhecimento pela internet. Cara, nós estamos com o executivo de futebol errado. E aí nós temos uma diretoria omissa nesse aspecto, né? E é bem o que você falou, cara. A gente não está cobrando aqui que diga assim, olha, nós estamos negociando o atleta por 50 milhões. Não. O que nós cobramos aqui é exatamente isso. Transparência é isso, é você jogar real, é você jogar a verdade. Até para o nosso hater aí, né, que está questionando ali o fato de mandar entrevista para ele ouvir. Cara, eu não mandei entrevista nenhuma para ninguém, velho. Mas vamos lá. Quando você convida uma pessoa para uma entrevista, você parte do pressuposto de que essa pessoa vem para cá para te falar a verdade, né? Você tem que confiar na palavra do seu entrevistado, senão você desmerece a sua própria entrevista, você está desmerecendo o seu trabalho, né? Mas ao mesmo tempo você não pode colocar palavras na boca do seu entrevistado. Você não é responsável pelo que o seu entrevistado disse. O seu entrevistado disse aquilo de boca aberta e de boa vontade, né? Ou de própria vontade, né? A culpa é o cara que está promovendo a entrevista é o mesmo que bater no carteiro porque ele te entregou uma mensagem ruim, né, cara? Então, se liga, né, velho? Se liga, né?
Se liga, né? Mas você tem toda a razão, viu, Dário? Obrigado pela mensagem, gostei bastante, viu? Obrigado. E participe sempre conosco, viu? Sempre interaja aí, muito bom ter gente séria, gente mandando boas mensagens de bons conteúdos e tal. Isso acrescenta, agrega muito ao nosso trabalho, viu? O Eduardo de Oliveira, Ortiz, boa tarde. Será que o CA do Guarani tirou 30 dias de férias e Rodrigo Pastana não vai falar nada? Cadê o técnico com experiência em Série B? É a cobrança que eu fiz no começo do programa, né? Cadê o perfil do treinador que ele defendia lá, né? O nosso treinador vai ser um técnico com vivência, experiência na Série B e alguém que conheça o atual elenco do Guarani. Até brinquei aqui, né? Nesse perfil nós tínhamos 2 profissionais aí, né, no mercado. O Daniel Paulista, que conhece uma parte do elenco, de ter trabalhado recentemente, né? O Felipe Conceição, que conhece o clube, a Série B, e não o elenco, talvez, né? E o Alanal, que passou recentemente pelo Guarani, uma partezinha bem pequena desse elenco ainda... é de conhecimento do Alanal, né? Mas nenhum dos 3 chegou a ser cotado para assumir o Guarani. Em nenhum momento, pelo menos não que eu saiba, né, Eduardo? Cadê o Pastana, né? Que bateu no peito lá, dizendo em entrevista coletiva que quem mandava e quem comandava no departamento de futebol era ele, né? E tal, que ele tinha autonomia para convidar os profissionais que ele quisesse para comandarem o Guarani. Então você não convidou ninguém, Pastana? Porque até agora nós não anunciamos ninguém, né? E os jogadores, Pastana? Cadê? Ô Marcelo, boa tarde. Será possível que esses caras estão pensando em ir para a Série B com esse técnico e esse elenco? É pedir para voltar para a Série C. Pior é ver parte da torcida conformada dizendo que isso é normal, como em um grupo de Facebook ontem. Inacreditável. Abraços. Cara, esse é um dos motivos por eu não participar de nenhum grupo, nem de WhatsApp, nem de Facebook. Eu tenho a minha opinião é trazida aqui para vocês. Quem quer saber o que eu penso ou como eu penso, vem para cá, vai para o site quando eu resolvo escrever, ou vem aqui para a Rádio Planeta Guarani e vai saber o que eu penso. Do contrário, não vai saber não. Eu não participo de grupos, eu não acredito nesse formato, viu, Marcelo, de comunicação, tá? Mas concordo com tudo que você falou aí, viu? E o Eduardo de Oliveira complementa aqui dizendo que o Felipe Conceição vai dirigir o Santa Cruz na Série D. Até dei um recado para ele ontem no programa, né? Falei, olha o nível, né? Olha o nível de trabalho que você está tendo que pegar. Tá na hora de você rever os seus conceitos e as suas convicções também, né, Felipe? Porque tá numa ladeira abaixo, né? Levou o Remo para a Série C, agora vai dirigir o Santa Cruz. E, aliás, o diretor de futebol do Santa Cruz, Eduardo, talvez você não saiba, é o Zé Teodoro. Zé Teodoro é ex-lateral direito do São Paulo e que passou pelo Guarani, né, em 2013. Fez poucas partidas, perdeu o derby e pediu demissão, né? Logo depois da derrota no derby ali naquela ocasião em 2013, o Zé Teodoro. Ele que é o diretor de futebol lá do time do Santa Cruz, viu? Então tem 2 aí com passagem pelo Guarani fazendo futebol lá do Santa Cruz, né? Mas o Santa Cruz conseguiu anunciar um treinador, né? E a gente nada, né? Nada. Pessoal, pingou pra gente uma entrevista aqui do Bruno José, falando da sua renovação contratual e tudo mais e tal. Eu vou tentar buscar ela aqui. Deixa eu buscar a entrevista que eu esqueci de trazer pra mesa, acho, rapaz. O Ortiz tá dormindo, hein? E a gente vai ouvir o Bruno José. Vamos ouvir o comentário do Cleitão primeiro, né? Vamos botar o Cleitão na roda aí com seu comentário pré-gravado. Enquanto isso, dá tempo suficiente para eu buscar a entrevista do Bruno José aqui, trazer para vocês, tá? Para a gente ouvir o que fala o Bruno José da sua renovação contratual, das suas expectativas aí para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma entrevista concedida para o Departamento de Comunicação do Guarani na manhã de hoje, tá? Vamos ouvi-lo com muita atenção, mas antes vamos para o comentário pré-gravado do Cleiton Vendemiato. Solta a voz, Cleiton. Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo, para nossa amiga, ouvintes ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, nesse final de semana, né, Ortiz, finalizando a semana, e uma semana dura, uma semana tensa, e até por isso, Ortiz, até por sabermos tudo o que vem acontecendo, fiz um exercício aqui da gente tentar escalar um Guarani hoje, né, baseado nessas indefinições, e para poder ter essa parametrização, Ortiz, vou utilizar como não utilizáveis, né, vou utilizar uma formação que não contemple a escalação desses jogadores que estão envolvidos nessa questão de saída ou não do Guarani, para a gente tentar entender em que rumo estamos, né, Ortiz? Acho que a gente pode colocar ali o Tony no gol, né?
Na lateral direita, o Diogo Matheus, né? Mas ainda precisando buscar peças para essa posição. A dupla de zaga, a gente teria hoje, né, baseado no que nós temos hoje no elenco, Alan Santos e Lucão, e aí a gente já vê que existe uma carência de um jogador que atue pelo lado esquerdo da defesa, né, e o Mike, né, como eu disse, contando que esses jogadores especulados em outros clubes não estejam, né, o Mike jogando pela lateral esquerda. No meio-campo, talvez o Ivan Alvarinho para atuar como primeiro volante, dentro das características que a gente busca, né, Ortiz? O Anderson para fazer ali a segunda posição, a posição de segundo volante, e meia, não temos meia, né, Ortiz? Vou improvisar ali o Neilton para poder jogar com a camisa 10 ali, tentando chegar um pouco mais ao ataque. Na frente a gente tem o Bruno José, a gente tem o Bruno Mendes ali para fazer o pivô. Pelo lado esquerdo, manteria jogando improvisado o Bruninho ou o Isaac. Ou seja, diante de tudo isso que a gente está percebendo, né, Ortiz? É um elenco que não vai ser capaz dessa maneira de levar a gente a ter esperanças ou sonhos mais altos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, que está para chegar. É um time que vai carecer de bastante reforços. Lógico que se tudo isso que a gente tem acompanhado nessa semana não se definir, a gente tem aí o incremento do Giovanni Augusto, tem o incremento do Richard Rios, né? E dá uma encorpadinha em termos de time titular, mas ainda assim, para um time que pensa brigar um pouco mais acima, né, na tabela de classificação, que tenta pensar em um acesso no final da temporada, é um time extremamente carente, né? Se essas saídas se confirmarem de alguma forma, aí a gente vê que o time do Guarani realmente fica um time, para mim, inclusive, abaixo do nível da Série B, vai precisar ir para o mercado, contratar com muito critério e trazer jogadores que resolvam, né, Ortiz? Vemos chegadas e especulações que, para aquilo que nós imaginamos, não são capazes de elevar o patamar do Guarani, podem até se tornar boas surpresas, mas hoje, dentro das nossas expectativas, ficam bastante abaixo. É bastante preocupante, né? Aliás, falando em time titular, tudo isso comandado por ninguém, porque não temos sequer uma definição de um Moisés Moura, que ainda treina a equipe como interino, não temos a confirmação se o Guarani realmente vai ao mercado buscar o técnico, e o fato de tudo isso é que mais uma semana vai terminando e todos esses pontos de interrogação permanecem, né, Ortiz? Não está sendo fácil torcer para o Guarani, meu amigo, não está sendo fácil acompanhar as notícias diárias ali, e a gente vai precisar, se quisermos ter um time razoável, né, pelo menos encaminhado na estreia contra o Avaí, de ficarmos na dependência aí de um pacotão para a semana que vem, a começar do treinador, a começar da confirmação de quem vai treinar o Guarani e uma expectativa de que possamos ter um pacotão ali. O problema é que pacotão nem sempre vem acompanhado da palavra qualidade, né, Ortiz? Então, uma situação delicada, uma situação difícil e que a gente vai ter que aguardar os próximos dias aí para ver o que é que a gente vai ter efetivamente de time titular para o Guarani no início do Campeonato Brasileiro, lá na partida de estreia contra o Avaí. É isso, Ortiz. Hoje à noite tem você, juntamente com o Edinho, passando a régua nessa semana tão tensa que a gente viveu, né? Em mais uma edição do Boa Noite Bugrão, estarei acompanhando aqui e a gente vai se falando, vai trocando ideias, vamos ver o que a tarde ainda nos reserva em termos de Guarani, porque olha, Ortiz, a cada meio período aí, né, a cada manhã, a cada tarde, a gente vai ficando sabendo das coisas, né? Vai tomando corpo as coisas, mas infelizmente notícias realmente que possa fazer a gente comemorar não tem muito não. Grande abraço para você, para os nossos amigos e para as nossas amigas ouvintes ligados aqui no Planeta Guarani e até mais, meu amigo. Valeu! Valeu, Coitão. O comentário é a síntese de tudo que a gente tem falado, né? De tudo que a gente tem falado, né? Você faz um esboço de time aí, eu acho que
sem contar com reforços, né? Porque dificilmente um jogador chegue hoje, faltam 20 dias para começar o campeonato, dificilmente esse jogador chegue hoje e já ganhe condição de ser titular no jogo da estreia, né? Então, se a gente tiver hoje que traçar um time titular para a estreia do Guarani, tem essas situações todas aí, né? Você esqueceu de botar o Jamerson, acho, nesse balaio também, né? Então, se a gente tiver hoje com jogadores que a gente tem certeza que permanecem no elenco, que traçar um time titular no Guarani, esse time titular do Guarani iria a campo com Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike. Olha, Mike. O meio de campo do Guarani teria o Wenderson, Matheus Barbosa, Deus me livre, quem mais, hein? E o Neilton fazendo a meia, achei o Neilton aí, né? E o Isaac fazendo o quarto homem. E lá na frente nós iríamos de Bruno José e Bruno Mendes. Esse para mim seria o time do Guarani para a estreia, baseado nos jogadores que nós temos certeza que ficarão, né? Aí entra essa situação do Giovanni Augusto, né? Tem aí notícia de que o Giovanni voltou a negociar sua permanência no Guarani, né? Nós não sabemos, não temos certeza disso. A possibilidade da permanência do Jamerson, essas duas confirmações já trariam algum acréscimo para o time, mas ainda assim nós estaríamos com o time basicamente os mesmos, né? Aí no caso da permanência do Giovanni, eu tiraria o Isaac do time, colocaria o Neilton lá na esquerda, né, aberto. E fazendo também o quarto homem de meio de campo, porque eu acho que ele tem mais qualidade do que o Isaac para fazer essa função, tá? É isso que nós temos para o momento, né? Tentando esboçar aí um time titular do Guarani diante da ineficiência nas contratações, né? Diante da ineficiência nas contratações que estão sendo feitas ou não estão sendo feitas, né? E apresentadas ou não apresentadas também, né? Pra gente até agora, né? É isso que nós temos, Coitão. Indefinição é o nosso nome, né? Indefinição é o nosso nome nesse momento. Um abraço, meu amigo. Vamos ouvir então o Bruno José. Eu prometi, fui buscar lá a entrevista dele. Vamos ouvir o Bruno José falando sobre a sua renovação de contrato. Então, não deu tempo de preparar o vídeo, tá, pessoal? O vídeo chegou com o programa já rodando aqui. Não dá para editar vídeo enquanto a gente já está no ar, tá bom? Então, vamos ouvir aqui o Bruno José falando. Bruno, eu queria primeiramente que você falasse para a gente sobre a sua renovação. Qual importante a sua continuidade aqui no Guarani para o restante da temporada 2023? Eu fico muito feliz por ter renovado com o Guarani, né? É um clube que me abriu as portas, que confiou no meu trabalho e me sinto muito honrado de vestir essa camisa de peso no Brasil, né? Falando também dessa renovação, com isso, mês que vem você completa 1 ano de casa, né? Chegou no Guarani no começo de abril de 2022 e a gente estava conversando ali outro dia, você está sendo um dos caras que está mais tempo aqui no clube. O quão é importante isso para você passar assim, desse tempo de casa para os jogadores mais novos, né? Essa experiência de Guarani que você está adquirindo? Cara, eu me sinto em casa, né? Até falo com minha família que aqui virou minha casa também, então isso ajuda dentro de campo, fora de campo também. Cada um aprende com o outro, né? Então isso é muito bom. E falando, né, desse 1 ano, a gente outro dia também vendo seus números dos atletas, desde que você chegou, você teve praticamente 100%, né, dos jogos. Agora no Paulista foi a primeira vez que você teve essas infelicidades de lesão. Isso mostra, né, o quanto que você se compromete, um atleta que procura se cuidar para dar o melhor em campo, né? Sim, eu quero sempre estar ajudando o Guarani, né? Eu sou uma pessoa que me cuido, que dou a vida em treinos, em jogos e vai ser assim até o final da temporada. E falando, né, Bruno, um pouco, o ano passado você chegou, né, ali, se adaptou, passou alguns treinadores, mas esse ano de 2023 no Paulista, muitas pessoas têm falado que você tem demonstrado o seu melhor futebol. Isso é reflexo da sua sequência? Cara, é trabalho, né? Nada como um dia após o outro dia, né? Então eu busco sempre estar evoluindo de todas as formas para, como eu disse, para poder ajudar o Guarani a ter uma ótima performance dentro de campo. Ô Bruno, eu estava conversando assim, batendo um bate-papo descontraído com o técnico o Moisés, e ele disse que no jogo contra a Inter de Limeira você estava já com um pouco mais de fadiga nas pernas e você já estava pensando em pedir para sair.
E ele disse para você que é aqui na mente, que é aqui onde é que tá a força para continuar. Cara, o gol que você fez, você prestou atenção no pique, quanto você correu para poder fazer aquele gol, Bruno? Cara, como o professor disse, é muito mental, né? A força mental, ela tem muita influência em nós jogadores, principalmente, né? E no jogo realmente estava muito quente, já estava abafado, e o professor, não, aguenta mais 20 do segundo tempo, e eu fui indo, quando vê, acabei jogando o jogo todo e fui feliz em marcar o gol. Aí fez questão de tomar o amarelo, Bruno? Porque você fez o 5º gol aquela hora. Você tirou a camisa pra cima, tipo, deixa dar amarelo pra mim, não tem problema nenhum. É isso? Muita felicidade, né, de ter ajudado o Guarani, e na hora a gente quer comemorar, quer extravasar, e acabei tirando a camisa e tomando amarelo, mas faz parte, tranquilo. Isso que aconteceu no jogo contra a Inter de Limeira pode se repetir nesse Campeonato Brasileiro da Série B? Assim, você sentir mentalmente que dá para continuar na partida? Né? Com certeza. Isso também é trabalhado, né? Durante a temporada, com certeza pode acontecer, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Bom, tá aí a entrevista do Bruno José. Só vou dizer sobre o Bruno José, bem-vindo de volta ao elenco, sem nunca ter ido, né, Bruno? Que seja mais um campeonato brasileiro no nível de futebol que você apresentou no Campeonato Paulista. Como eu disse numa das narrações, né, na narração do seu gol lá em Sorocaba, né, esse Bruno José jogando esse nível de futebol faz falta não só para o Guarani, como para a maioria dos clubes, né, especificamente os que vão jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, um atleta importantíssimo para a gente, né? Então, Bruno José ficou, boa decisão, a definição da permanência dele, né? E o torcedor do Guarani, pelo menos nessa questão, me parece estar satisfeito com a produção do Bruno. Que seja assim de agora em diante, né, Bruno? Que seja um novo marco, aí um novo ciclo na sua carreira. Se sente em casa, tá bem no Guarani? Que bom. Então, vamos lá e vamos representar, né? Voltando para o YouTube, o Marcelo Rodrigues, que tenhamos uma boa notícia nessa tarde para amenizar as pancadas dessa semana, sabe, Marcelo? Eu não estou esperando boa notícia nenhuma, cara, assim. Eu estou muito preocupado com a falta de notícias, é exatamente a falta delas, sejam boas ou ruins, né? Porque nós temos especulações, nós temos fumaças nós temos aos montes, né? Mas notícias mesmo do Guarani nós não temos nenhuma, né? Isso me preocupa. E o Edu do Centro, tá aqui hoje. Fala, Ortiz, boa tarde. Estamos preocupados com o Guarani, Série B às portas, e o que não falta são indefinições. Não sei não, mais um ano daqueles. Hoje estou aqui no YouTube. Forte abraço. Um abraço, Edu. Um abraço. É a preocupação geral, né, Edu? É a preocupação que a gente tem manifestado aqui na nossa programação diária, né? Deixa eu voltar para o WhatsApp. O Eduardo de Oliveira, ele dizia que o Zé Teodoro é o rei do gado. E depois ele diz aqui, não dá mais, o Eduardo, não tá não. Temos o Pintado que está sem clube, na minha opinião é melhor que o Bruno Pivetti e o Moisés Moura. Pelo menos o Pintado já treinou vários times na Série B, as opções de técnico vão diminuindo dia após dia. Na verdade, o Pintado já acertou a sua transferência, foi apresentado há mais de uma semana no Juventude, tá? Então vai ser concorrente do Guarani o Pintado aí, né? Nem essa nós temos mais, viu? Nem essa nós temos mais, tá? O Agnaldo do Proença chegou agora. Boa tarde, Ortiz. Depois que o Ricardo Moisés e o Marconato foram na Rádio Planeta Guarani falando em acesso, deixou todo mundo animado. Agora a gente vê tanta indefinição e mais uma semana que nada definiu. Desanima a gente. Desanima a gente também, o Agnaldo. Tanto que, eu já disse aqui, eles vieram aqui, lançaram um desafio para a gente motivar o torcedor a botar 10 mil na estreia. Eu não sinto a menor condição de fazer isso. Vamos precisar de mais 1.000 sócios campeões. Não sinto a menor condição de fazer isso. Nesse ambiente que está criado aí, desculpa, é uma troca, né? Eles têm que nos dar para a gente oferecer algo em troca, né? Do contrário, não tem como. Ou eles nos dão um pouco de chão para pisar, ou nós estamos ferrados, viu, Agnaldo? Uma mensagem de áudio do Guilherme Sampaio, estamos chegando ao final do programa, já estamos fazendo hora extra no programa, né? Solta a voz, Guilherme. Ortiz, a gente tem um diretor de futebol que bateu no peito aí, como você falou, e não fez porcaria nenhuma, né? É um cara extremamente arrogante e bravateiro, né? Que é pior, né? Bateu no peito dizendo o perfil do técnico que seria contratado, e a gente está aí com um aprendiz, um estagiário no comando, e o pior é você ouvir
gente da imprensa, inclusive que passou pelo próprio Guarani, né, que conhece o meio do futebol, dizer que o Guarani vai ter facilidade nessa reconstrução do elenco, porque conta com o Passana, que é um cara muito competente e muito bem visto no meio do futebol. Cara, quando eu ouvi isso ontem, a única coisa que foi possível fazer é dar gargalhada, porque ou o cara é muito, muito inocente, ou tem algum interesse que a gente desconheça. Guilherme, esse cara aí, se eu não me engano, é um que tem denúncia aí de receber dinheiro de jogador da base, uma coisa assim, viu? Na sua passagem pelo Guarani, tá? Então eu desconsidero, né? Vou deixar a opinião dele. A opinião dele tá de boa, né? Tá de boa, né? Tá faltando muita coisa no Guarani, né, cara? Tá faltando muita coisa. A começar pelo comandante, né? O Guarani faliu quando não anunciou seu comandante até agora, né? Faliu no sentido de perdeu a credibilidade, né? Pro mercado, pra torcida, de um modo geral, né, Guilherme? Eu tô extremamente preocupado, viu? O Aguinaldo do Proenço Ortiz, você contrataria o Daniel Paulista? Eu contrataria, melhor do que o que nós temos visto aí, mesmo não considerando o cara ideal. Mas é melhor do que tudo isso que nós temos visto aí, apresentados, viu? Fala Fernando Guimarães, a última mensagem aqui. Boa tarde, Ortiz, só na escuta no Planeta Guarani. Abraço, amigo. Valeu, Fernando. Um abraço, meu amigo. E é isso, gente. Pagamos aqui o nosso Bugre Online, mais uma vez terminando um programa, lamentando a falta de definições do Guarani, né? Lamentando a falta de definições no Guarani. Estamos terminando a semana de Bugre Online hoje, do mesmo jeito que começamos na segunda-feira, ou até pior, talvez, né? Só fumaça de saída de jogadores importantes do elenco. Os 2 nomes que nós estamos vendo treinar com o elenco são nomes muito aquém das expectativas do torcedor do Guarani. A diretoria não se pronuncia em momento algum, está escondida lá embaixo da mesa até agora, não fala com o seu torcedor, não tranquiliza o seu torcedor. Parece que estão fazendo isso de propósito. E depois não adianta vir aqui pedir para a gente ajudar, né? Aí é ruim. Aí quando pede ajuda do torcedor é porque o gato subiu no telhado, né? E vambora, né? Vambora. Uma boa semana, um bom fim de semana para todos vocês, viu? Muito obrigado pela companhia nessa semana de Bugre Online, nessa semana de Rádio Planeta Guarani. À noite tem o Boa Noite Bugrão ainda, conto com todos vocês lá na escuta do Boa Noite Bugrão. Hoje eu vou encerrar deixando aqui a campanha do Padre Sabino para arrecadação lá de ovos, de caixas de bombom, né? Para distribuir para as crianças carentes lá da obra dele. Então quem puder, tá aí no ar, aí na tela o Pix do Padre Sabino lá para fazerem as doações. Tá terminando a campanha também, falta uma semana exata para terminar a campanha, então vamos ajudar. Quem puder, por favor, a sua colaboração vai ajudar bastante lá o Padre Sabino e as suas crianças, tá bom? Meu amigo, muito obrigado a todos que mandaram mensagens, pagamos todas, pagamos o YouTube também, integral. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Estamos encerrando aqui a semana de Bugre Online. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, num pique melhor, né? Num pique novo aí e tal. E segue falando de Guarani, né? Nosso prazer aqui é sempre falar de Guarani, viu? Haters e lovers à parte, estamos aqui para falar de Guarani. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente.